Boa noite, queridos companheiros. Hoje, no dia 6 de setembro de 2022, nós recebemos Orson Peter Carrara. Esse mês de setembro é um mês dedicado mundialmente ao movimento de conscientização sobre o suicídio. O Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, dia 10 de setembro, foi uma iniciativa da Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio e da Organização Mundial de Saúde. E tem por finalidade motivar países a adotarem estratégias de enfrentamento ao assunto. E o movimento espírita no Brasil, em todo o mundo, participa muito ativamente da divulgação das ideias da valorização à vida. Então, ao longo do mês de setembro, o Emanuel Coitlam Society terá as palestras com os temas voltados para a valorização da vida, para o entendimento do suicídio à luz da doutrina espírita. Então, nosso querido companheiro Orson Peter Carrara, lá de Matão, de São Paulo, né, no estado de São Paulo, que participa da comunidade espírita Cairbar Schutel, estará conosco hoje conversando sobre o tema Casa com 100 Portas. Muito obrigada mais uma vez. Nós vamos passar a palavra para a Carol, que vai fazer a página inicial seguida da prece. Obrigada. Boa noite a todos que estão em casa, boa noite aos que estão aqui presencialmente e aos que vão assistir, né, no futuro a palestra. Eu vou fazer a leitura do Pão Nosso pelo Espírito Emmanuel e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Capítulo 104, Direito Sagrado. Porque a vós foi concedido, em relação ao Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Está em Paulo, Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Cooperar pessoalmente com os administradores humanos, em sentido direto, sempre constitui objeto da ambição dos servidores dessa ou daquela organização terrestre. Ato invariável de confiança, a partilha da responsabilidade entre o superior que sabe determinar e fazer justiça e o subordinado que sabe servir. Institui a base de harmonia para a ação diária, realização essa que todas as instituições procuram atingir. Muitos discípulos do cristianismo parecem ignorar que, em relação a Jesus, a reciprocidade é a mesma, elevada ao grau máximo, no terreno da fidelidade e da compreensão. Mas entendimento do programa divino significa maior expressão de testemunho individual nos serviços do Mestre. Competência dilatada, deveres crescidos, mais luz, mais visão. Muitos homens naturalmente aproveitáveis em certas características intelectuais, mas ainda enfermos da mente. Desejariam aceitar o Salvador e crer nele, mas não conseguem, de pronto, semelhante edificação íntima. Em vista da ignorância que não removem dos caprichos que acariciam, falta-lhes a integração no direito de servir as verdades de Jesus, o que somente conseguirão quando se reajustem, o que se faz indispensável. Todavia, o discípulo admitido aos benefícios da crença foi considerado digno de conviver espiritualmente com o Mestre. Entre ele e o Senhor já existe a partilha da confiança e da responsabilidade. Contudo, enquanto perseveram as alegrias de Belém e as glórias de Cafarnaum, o trabalho da fé se desdobra maravilhoso, mas em sobrevindo a divisão das angústias da cruz, muitos aprendizes fogem, receando o sofrimento e revelando-se indignos da escolha. Os que assim procedem caracterizam-se à conta de loucos, porquanto subtrair-se à colaboração com Cristo é menosprezar um direito sagrado. Então, neste momento, vamos fechar os nossos olhos, se assim quisermos, rogando a espiritualidade benfeitora que esteja aqui conosco, aos nossos mentores espirituais, ao nosso querido Mestre Jesus. Rogamos sua presença, Mestre, conosco na noite de hoje, que possamos ser inspirados, que possamos estar conectados com o que há de melhor dentro de nós neste momento e que estejamos abertos
ao estudo desta noite, trazido pelos amigos benfeitores e nosso querido palestrante. Que neste momento estejamos enviando vibrações ao nosso palestrante para que tenha a palavra fácil e que tenhamos também o ouvido de quem quer realmente ouvir. Que estejamos em paz e em harmonia. Querido Orson, a palavra é com você. Assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, Aline. E eu quero saudar aos amigos que estão presencialmente aí, como também aos amigos que estão vendo a gravação posterior. É uma alegria muito grande falar do Brasil e endereçar o nosso abraço aos amigos que aí estão reunidos nesta noite, com esse fuso horário, a diferença entre nós, mas nada impedindo esse trabalho que podemos fazer com muita satisfação, com muita alegria e principalmente com muita gratidão. Meu abraço a todos vocês nesta oportunidade tão valiosa para todos nós, considerando a grandeza da doutrina espírita que tanto nos ensina. Nós estamos aqui com a temática Casa com 100 Portas. Coloquei aí o meu canal de YouTube para os que desejarem acessar, se inscrever. É onde nós colocamos as nossas entrevistas, onde colocamos os nossos clipes, reportagens e também o blog, onde colocamos os links e as programações, notícias de interesse para que as pessoas tenham acesso a muitas informações. É bastante dinâmico, alimento os dois praticamente todo dia. Mas o tema Casa com 100 Portas é muito interessante, surgiu de um poema, de uma frase, daqui a pouco vocês vão conhecer o autor que deu origem a esta expressão, a esse título. Inclusive, quando fiz essa palestra para outros lugares, as pessoas até chegaram a me questionar se eu não teria errado no título, seria uma casa 100 portas com S. Eu falei que não, é casa com 100 portas mesmo, significando uma centena. É uma centena de portas. Ela tem um sentido figurado para nós compreendermos um detalhe, uma situação que nos leva a analisar a vida com olhos de otimismo. Então, nós, se pararmos para pensar nas palavras do tema, a palavra casa é uma palavra bastante abrangente, todos nós bem sabemos o que é uma casa, nós usamos a casa que nos acolhe, que nos protege da chuva, do vento, do frio. A casa é um local de acolhimento. Não importa se de madeira, de alvenaria, não importa se é uma casa luxuosa, uma casa mais simples, uma casa... Enfim, a casa é o local da intimidade familiar, é o local onde repousamos, nos protegemos e, especialmente, ali realizamos a nossa evolução nos relacionamentos uns com os outros, aprendendo com os exemplos e com as permutas vibratórias, emocionais, psicológicas, morais, intelectuais. A palavra 100 está se referindo a uma centena, 100 unidades. A gente compreende isso logo que vai se alfabetizando, mas ela não fica restrita a centena, a uma centena. Ela pode ser ampliada para milhares de portas, nós vamos ver na sequência. A palavra 100 foi apenas uma escolha para facilitar a didática da apresentação. E portas, todos nós sabemos bem o que é uma porta, nós utilizamos muitas portas, não? Existem portas trancadas, inclusive, existem portas abertas, existem batentes sem portas, não é mesmo? Essa sim com S, sem portas, em que nós compreendemos bem o formato, a medição que dá passagem de um cômodo para outro, dividindo os cômodos de uma habitação, de um edifício, ou até mesmo servindo de transição do interior para a rua, para o exterior. Ou abrindo a possibilidade de adentrarmos um ambiente reservado, um ambiente onde vamos viver ou vamos realizar uma reunião, etc. Então, todo mundo sabe o que significam essas três palavras, não é novidade para ninguém.
Mas, como nós dissemos aí, que existem portas abertas e portas trancadas, aí vem a comparação que começa a adentrar o objetivo do tema. Muitas pessoas são bastante abertas, pessoas bastante comunicativas, abertas às ideias, pessoas que enxergam com olhos de abertura psicológica, emocional. E existem pessoas que são absolutamente trancadas, às 7 chaves, pessoas que não se abrem para nada, pessoas que se fecham no seu mundo íntimo, no seu mundo interior, causando preocupação para os seus entes queridos e muitas vezes vivendo um drama interior que não permite que seja conhecido. Então, isso é apenas uma comparação, é a porta do coração. E aí nos lembramos de uma frase trazida por um poeta muito conhecido que diz que pessoa que se declara doente, triste e abatida, sempre de tranca na cara, já é pessoa vencida. Este poema, essa poesia breve, ela é de Cornélio Pires. Cornélio Pires, através da psicografia de Chico Xavier, nos trouxe muitos ensinamentos através de seus versos. Esse pequeno trecho, esse pequeno desenho de uma expressão cultural poética, ele vai dizer, a pessoa que está sempre dizendo, eu sou mesmo assim, eu não tenho jeito, eu não sei nada, eu não presto para nada, eu não consigo, é aquela pessoa que está sempre se queixando, né? A pessoa sempre se declara doente, vítima, sempre triste, sempre abatida, uma pessoa que não tem ânimo para nada, está com a cara sempre trancada, de desânimo, de tristeza, de falta de tudo. Já é, por si só, uma pessoa vencida. Não soube construir dentro de si motivações para reações. E como nós estamos falando no mês de setembro, cuja iniciativa foi lida aí pela Aline no começo da nossa reunião, nós temos em setembro o Setembro Amarelo de prevenção da vida, de cuidados para que o suicídio, esse verdadeiro flagelo social, seja centro das atenções, especialmente para evitá-lo, valorizando o lado oposto. O oposto é a vida, a valorização da vida, o que deve estar sempre nas nossas preocupações. A tristeza dessas pessoas que se fecham na tristeza, nós bem sabemos o que é a tristeza, até porque todos nós já sentimos tristeza. É um estado afetivo, uma sensação interna caracterizado pela falta de alegria, pela melancolia. Nós sabemos bem o que é isso. Todos nós temos motivos de tristeza com os acontecimentos adversos, com os problemas que afetam o mundo. Nós temos a guerra da Ucrânia com a Rússia, é algo que nos dá muita tristeza mundialmente falando. Nós estamos falando em termos de planeta, né? O desrespeito ao meio ambiente, por aí vai. Mas o assunto pode ser trazido para a realidade de uma família, a realidade de uma cidade, de um bairro, de uma instituição, do relacionamento entre duas pessoas que talvez tenham se desentendido, causando esse estado de tristeza. Mas quando vemos a palavra melancolia, nós vamos nos lembrar de uma lição que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos extrair um pequeno texto que vai nos ensinar. Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? Isso é muito comum na conceituação humana. Todos nós passamos por uma vaga tristeza. Vez por outra, somos acometidos de uma apatia. E os nossos corações, muitas vezes, são levados a considerar a vida amarga diante das adversidades, das dificuldades, dos problemas. E aí nós vamos nos lembrar, pois, do Setembro Amarelo. Sem dúvida nenhuma, a valorização Todos pela Vida, o Setembro Amarelo, uma campanha de âmbito internacional que está presente nas iniciativas das instituições religiosas, sociais, educativas, artísticas, culturais, deve receber de todos nós imensa atenção. Nós já dissemos aqui que o suicídio é um flagelo social de graves proporções, muitas vezes se torna uma verdadeira epidemia, nós temos um número grande de suicídios diariamente no mundo, e nós temos que lutar com este mal, que começa muitas vezes com aquilo que nós mostramos aqui,
a tristeza, né? A falta de alegria. A pessoa perde a perspectiva de viver, perde o interesse de viver. Então, essa valorização da vida deve estar nos nossos esforços continuados. Mas, voltando à pergunta feita pelo Espírito, que está no texto do Evangelho, que daqui a pouco nós vamos identificar, ele vai estar no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, a obra mais lida, mais conhecida, mais divulgada da codificação espírita, um tratado sobre os ensinos de Jesus. Allan Kardec usou as máximas morais de Jesus para construir os capítulos do Evangelho, titular os capítulos do Evangelho. Uma obra que traz todo o conforto do conhecimento espírita, endereçado para nos fortalecer diante das adversidades e das aflições. E nesse capítulo 5º, portanto, Bem-aventurados os aflitos, lá no item 25, nós vamos encontrar por que, de vez em quando, uma vaga tristeza nos apodera do coração. E o Espírito responde: é que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo. E como o corpo lhe sofre influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Realmente, a resposta vai direta no assunto, porque, queiramos ou não, estamos, durante a encarnação, presos numa carcaça biológica, não temos como sair dela. E aqueles que tentam sair dela pelo suicídio comprometem mais as questões, se infelicitam mais, sofrem mais, porque surge o arrependimento inevitável, surge o remorso, porque a morte não existe. A vida é uma vibração, é uma mensagem perene, real. E quando, diante das adversidades, as pessoas se sentem assim, tolhidas, sofrendo o corpo, essa influência emocional, psíquica, mental, aí vem o abatimento. Uma espécie de apatia, de desinteresse, tornando as pessoas infelizes. E na resposta do Espírito François de Geneve, que é o autor dessa resposta, que é mais longa, nós dividimos aqui em 3 itens, para que nós tivéssemos uma resposta didática, mais fácil de ser assimilada, rapidamente compreendida, né? Nós dividimos em 3 itens didáticos para resumir a orientação do Espírito. E ele vai dizer, então, quando surgir aquela apatia diante das adversidades, dos sofrimentos, das aflições, das dificuldades, primeiro, resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Ele sugere, pois, que a gente resista com energia. Essa resistência não é uma resistência agressiva, mas é a resistência de não se permitir abater, de reagir ao abatimento, principalmente com a alegria, com a gratidão, pelo menos. Se não conseguir a alegria, pelo menos a gratidão por viver, pelas oportunidades. Sempre haverá oportunidades renovadas. 2, isso porque tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais. Todos nós estamos imbuídos de tarefas, pequeninas ou não, mas que se transformam e são verdadeiras missões. Quando falamos em missão, a gente pensa em Teresa de Calcutá, nós pensamos em Irmã Dulce, em Divaldo Franco, em Chico Xavier, mas, embora sejam realmente missionários, todos nós não deixamos de ser pequenos missionários nas tarefas que executamos. Seja através da maternidade, da paternidade, como empregador, dirigindo uma empresa, como professor, como médico, como enfermeiro, todos executamos funções. E sejam elas remuneradas ou não, elas se constituem em verdadeiras missões, que devem ser cumpridas com responsabilidade, com dignidade. O fato de ser remunerado ou não é absolutamente secundário. Estamos imbuídos da responsabilidade de executar tarefas. E aí ele vai dizer, quando sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e as tribulações, sede fortes e corajosos para o suportar. Afrontai-os resolutos. É um convite, um apelo a essa fortaleza interior
diante do desabamento das adversidades, das tribulações, das inquietações, que muitas vezes vem tudo junto. A doença, a enfermidade, a falta de dinheiro, o mal-entendido, vem tudo junto. Então ele fala, sede fortes e corajosos para o suportar, que também não é uma fortaleza de agressividade, mas é uma fortaleza de confiança em Deus para suportar um momento difícil. Diante da sugestão mental que possa surgir, o pensamento de abreviar a vida, nós temos que rejeitar, resistir, porque temos uma tarefa a cumprir e confiar, sendo fortes e corajosos para suportar essas ideias. Para isso, vamos buscar Leon Denis, o grande clássico da literatura, contemporâneo de Allan Kardec. Nasceu em 1846, desencarnou em 1927. Daqui a pouco estaremos lembrando um centenário, um século de desencarnação do grande autor, o grande filósofo do Espiritismo. Publicou vários livros, livros de expressiva contribuição cultural e doutrinária. E na terceira parte desse livro, que é composto de 4 partes, o livro se chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Vejam que o título por si só já diz muita coisa, o problema do ser. O ser sou eu, somos nós, somos os seres. Do destino. Para onde vamos, afinal de contas? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Qual a finalidade de viver? E a dor, que atinge a todos de uma maneira ou outra. Existe a dor física das enfermidades, mas existe também a dor moral, dos traumas, das dificuldades, das lutas infindáveis. E lá na terceira parte, que tem o título geral de As Potências da Alma, o nosso grande Leon Denis, no capítulo 20, que nós extraímos aqui alguns trechos curtos, vai falar sobre a vontade. A vontade é um atributo da alma determinante para a superação das dificuldades. E ele vai dizer, a vós todos, está se dirigindo a todos nós, que vos crede gastos pelos sofrimentos e decepções. Dá para imaginar o quanta coisa não cabe dentro da expressão sofrimentos e decepções. Todos nós enfrentamos adversidades. As decepções se apresentam a todo instante, as dificuldades. Pobres seres aflitos, corações que o vento áspero das provações secou. Veja que expressão forte ele usa. Vento áspero das provações. E que seca o coração de muita gente, que se entrega a uma tristeza, um abatimento diante do volume de adversidades que enfrenta. Espíritos esmagados, dilacerados pela roda de ferro da adversidade, venho dizer-vos. Ele faz a comparação com a dilaceração, quando vem uma roda de ferro, nós nos lembramos de um trem. O trem, quando encontra obstáculos, ele dilacera o que vem pela frente. Então, ele faz uma comparação de espíritos esmagados, dilacerados pela roda de ferro da adversidade. E existem criaturas que enfrentam adversidades que a gente fica condoído, fica sofrendo junto de ver o volume de problemas que a pessoa enfrenta, de dores que a pessoa enfrenta. E Leon Denis se dirige a esses corações abatidos, a esses corações que sofrem verdadeiramente. E ele afirma, não há alma que não possa renascer, fazendo brotar novas florescências. Esse renascer não está restrito à reencarnação, ao fato de que vamos viver várias existências futuras. Pode ser aplicado na presente existência também, com o brotar de novo do coração a esperança. Então, não há alma que não possa fazer brotar de si mesmo novas flores. As flores da esperança, da alegria, que possa construir dentro de si. Todos nós temos essa capacidade. Basta-vos querer, diz o Leon Denis, para sentirdes o despertar em vós de forças desconhecidas. Crede em vós, em vosso rejuvenescimento, em novas vidas. Crede em vossos destinos imortais. Crede em Deus, sol dos sóis, foco imenso, do qual brilha em vós uma centelha que se pode converter em chama ardente e generosa. Ora, se a gente parar para meditar e pensar que somos filhos da inteligência suprema, que não abandona os filhos,
somos filhos de Deus, o Criador, somos suas criaturas, não estamos abandonados, não estamos esquecidos, e brilha dentro de nós essa centelha divina, da qual fomos criados por Ele. Então é preciso crer nesta inteligência suprema. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Esta reflexão em torno disso vai nos dar força, mas é preciso dar o primeiro passo. É preciso realmente usar a vontade para superar, porque temos dentro de nós essa centelha capaz de se transformar, numa linguagem poética até, numa chama ardente que faz a alma renascer das próprias lutas. E aí vamos nos lembrar, inevitavelmente, das afirmações de Jesus. Jesus fez convites positivos e fez afirmações positivas também. Dirigiu a sua voz, a sua doce voz, aos corações humanos. Nós colocamos apenas 5 afirmações. É claro que existem muitas outras, mas colocamos apenas 5 para uma abordagem rápida. E Jesus vai afirmar: sois deuses, sois a luz do mundo, sois o sal da terra. Só essas 3 primeiras já devem reverberar em nosso coração essa vontade de reagir diante de possíveis tristezas que possam se aproximar de nós. Quando a tristeza querer subir pelas pernas ou nos abraçar pelas costas, nós somos capazes de reagir a isso. Lembrando dessa afirmação: sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, se o quiserdes. Eis a vontade. Sois a luz do mundo, capaz de iluminar o próprio caminho e o caminho alheio, mas também sois o sal da terra, aquele que dá sabor à vida social. Mas ele também não mentiu, né? Fez afirmações: no mundo tereis aflições. Todos nós temos aflições, e ele não nos escondeu essa realidade. Mas, ao mesmo tempo, afirma: mas tem de bom ânimo. E acrescenta: eu venci o mundo. E alguém poderia dizer: mas ele era o Cristo. Mas ele também afirmou que nós somos capazes de alcançá-lo. É que nós estamos ainda caminhando. Ele é um irmão mais velho, amadurecido, tem experiência, sabe o que é a vida e nos conduz, mas nos convida a ter bom ânimo. E nós precisamos desenvolver essa capacidade do bom ânimo, de ser capaz de reagir às afirmações negativas, de reagir aos estados adversos. E aí ele faz o convite vital, né? Sede perfeitos. E realmente, quando a gente lê o convite sede perfeitos, a gente fica pensando: mas como eu, com a minha miséria, com a minha mediocridade, com a minha fragilidade? E vamos aprender com a doutrina espírita que é a perfeição relativa possível de ser alcançada neste planeta de provas e expiações, em constante transformação. Então, essas afirmações de Jesus, o convite que ele faz, e ao mesmo tempo as suas afirmações, devem soar ao nosso coração, para todos nós, como um apelo de alguém que tem experiência, de alguém que nos ajuda e continua a ajudar. Há um esforço intenso dos espíritos, do mundo espiritual, para nos sustentar. Há um esforço continuado para nos ajudar. Não podemos ignorar isso. Por espíritos que nós não vemos, são invisíveis aos nossos olhos. Agem anonimamente, no entanto, são reais. E agem com planejamento, com amor, porque entendem o estágio que estamos das nossas dificuldades. Mas aí surge a pergunta: por que o título da palestra? E as 100 portas? Que história é essa de 100 portas? Então, as portas são as possibilidades que estão à nossa frente, aplicada à vontade, quando nós nos deparamos com as adversidades, diante de todos os obstáculos. Ao invés de nos ajoelharmos e chorar, nós podemos olhar à nossa volta que há milhares de portas à nossa disposição. São as possibilidades de reação, as possibilidades diferentes diante da adversidade, do obstáculo. Agora, vejam de onde nasceu o título da palestra. Lembrança oportuna. Não te irrites nem fraquejes, quanto mais te desconfortas. Vejam, em 2 linhas, o poeta foi capaz de resumir que quando a gente está desconfortável com os problemas que estamos enfrentando, para a gente não se irritar, nem se entregar à fraqueza ou à tristeza, não se entregar, não se irritar, não se entregar a todo tipo de fraqueza
e de tristeza. E aí ele completa nas últimas 2 linhas com a sua sabedoria. A tua vida é uma casa com saída de 100 portas. Olha que coisa magnífica, gente. A tua vida é uma casa. Claro, a vida de cada um de nós é como se fosse uma casa, numa comparação. Afinal de contas, dentro de nós é um universo de cogitações, de pensamentos, de vontades, de limitações, de conquistas, de alegrias, de tristezas. A tua vida é uma casa com saída de 100 portas. As 100 portas são as inúmeras possibilidades que existem de superação e que nós vamos descobrir gradativamente, observando, estudando o ambiente. Magnífica frase. Dessas 2 últimas linhas saiu a palestra. Uma casa de 100 portas. E aí nós vamos ilustrar a frase. Vocês estão vendo um corredor com muitas portas, né? Poderiam ser distribuídas numa parede, mas para a facilidade da ilustração, aí está. Não te irrites, nem fraquejes, quanto mais te desconfortas, a tua vida é uma casa com saída de 100 portas. É uma maneira de valorizar a vida nesse setembro amarelo que nos encanta. Eu trouxe aqui na última tela, repetindo o meu blog, gostaria imensamente que vocês visitassem o canal do YouTube. No blog, inclusive, está um evento muito grande aqui de Matão, que acontece a partir de sábado, que se estende de 10 a 22, em homenagem a Kaibar Schutel, aquele que é considerado o bandeirante do Espiritismo. E quero convidá-los também a conhecerem o grupo musical Cantando o Bem, que está no Facebook, está no Instagram, está no YouTube e no TikTok. E hoje eles publicaram um vídeo, considerando amanhã, o 7 de setembro, 200 anos da independência do Brasil, bicentenário da independência, no dia 7 de setembro, eles publicaram a música Brasil, de origem mediúnica, letra e melodia, com a participação do grande tenor brasileiro espírita Alan Vilches. Se vocês visitarem o canal, inscrevam-se lá, curtam a página do Face, passem a seguir no Insta e visitem o TikTok para vocês conhecerem o canal e verem essa belíssima música, que dura 2 minutos ou 3 no máximo, para vocês lembrarem também do Brasil, a nossa pátria de origem. O nosso imenso abraço a todos vocês, com a minha gratidão por esse instante. Muito obrigado, meu abraço a todos. Obrigada, Orson. Você poderia encerrar com a prece? Sim, com muita No alegria. final, Viu? continua com a gente. Muito Obrigada. bem, então, agradecendo imensamente, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Pedimos a todos que nos acompanhem em pensamento, para que a nossa vibração alcance o objetivo. A prece é sempre uma conversa íntima com Deus, com os espíritos amigos benfeitores. Nós queremos agradecer a Deus, agradecer aos benfeitores amigos pelas possibilidades de aprendizado e dizer da nossa alegria por este encontro com esses irmãos brasileiros em outra pátria, com esses irmãos que se juntam a outras nacionalidades e vivem a vida com experiências novas. Todos nós estamos aprendendo e nós queremos agradecer que essas vibrações de paz se estendam para todos e principalmente alcancem nesse instante pessoas que estão desanimadas, pessoas que estão aflitas, desesperadas, para que uma luz imensa de amor as envolva e as tranquilize o coração, para que elas voltem o pensamento e se lembrem de Jesus, o Mestre da humanidade. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja.